Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar em 10 minutos sobre medidas angulares. Primeiro, falando sobre o grau. O grau é quando a gente divide o círculo em 360 partes. Então, cada parte vai ser chamada de grau. Daí temos 360 graus, cada parte 1 grau. Observe comigo, você tem um círculo aqui, né? Círculo circunferência. Isso é a gente pode estar contando uma historinha depois aí, para você entender que o correto é círculo, né? Embora os autores brasileiros chamem de circunferência. Então, mas deixa isso para lá. Então aqui você tem um grau, que é quando você divide a circunferência em 360 partes, você vai ter um grau. Se você pegar um grau e dividir em 60 partes, cada parte vai ser um submúltiplo do grau, né? Quando divide um grau em 60 partes. Então vai ser 60 minutos, ou seja, 60 em um tracinho. Se você pegar um minuto, que é esse daqui pequenininho, e dividir em 60 partes, você vai ter 60 segundos, ou seja, 62 tracinho em cima. Daí, 1 grau 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Continuando falando sobre medidas angulares, o próximo é o grado. Quando a gente divide o círculo em 400 partes, pouco usado. Mas é importante falar dele porque quando a gente estiver usando a calculadora científica, você for configurar a calculadora, você vai configurar em graus, grado ou radiano. Então, quando aparecer lá GR, ó, não é grau, é grado, né? Então, cuidado que GR na calculadora não é grau, é grado. E ele é pouco usado. Na verdade, eu nunca vi um livro usando grado. Radiano. Radiano é quando você pega esse comprimento e divide pelo raio. Então, você pegou o comprimento e dividiu pelo raio, o comprimento desse arco dividido pelo raio, você vai ter o ângulo em radiano. Então, se você tem esse comprimento aqui for o mesmo do raio, então a gente vai ter um ângulo de 1 radiano. Lembrando aí para vocês desse número aqui especial, né, que nós chamamos ele de π. Então, observe comigo o seguinte, que quando você pega qualquer circunferência, o contorno dela sobre o dobro do raio a gente chama de diâmetro. Ele vai dar esse número aproximado aqui de π, que vai valer aproximadamente 3,14. É uma medida linear. Se você fizer meio pelos extremos, você tem o comprimento do círculo 2πr. E uma volta completa em radianos, quanto é que vale? Então vamos pensar o seguinte: alfa é igual a L sobre R. R é o comprimento do arco. Se o comprimento for de uma volta completa, então o comprimento vai ser 2πr. Então 2πr sobre R. Nesse caso aqui, vai cancelar R, então vai ficar 2π com a unidade rad. Então uma volta completa vale 2π radianos, né? Então a gente pode pensar da seguinte forma: uma ideia de comparação agora, que é muito importante isso aqui agora, ó. Comparar grau e radiano. Então observe comigo que uma volta completa em graus são 360 graus. Em radianos é 2π rad. 2π rad. Se você simplificar essa expressão por 2 pegar metade, então nós vamos ter o seguinte: 180 graus equivale a π radianos. Π radianos. Relação importantíssima. Então, resumindo, o que é que nós falamos? Que 360 graus equivale a 2π radianos e meia volta, ou seja, 180 graus equivale a π radiano. Então, converta para graus. Como é que eu vou converter π sobre 4 radianos para graus? Isso aqui é fácil demais. O que é que você vai fazer? Se π equivale a 180 graus, então basta você substituir o lugar de π por 180. Então vai ficar 180 graus dividido por 4. Ou seja, 180 dividido por 4 vai dar 45 graus. Então, π sobre 4 é a mesma coisa de 45 graus. E 3π sobre 2? Não, 3. Basta fazer o quê? No lugar de π, colocar 180.
180 sobre 2. Pode colocar graus aqui ou lá no final. 180 dividido por 2 dá 90. Então, 3 vezes 90 vai dar 270 graus. Beleza, né? Agora a pergunta, e esse aqui que não tem o π para substituir? Então nesse caso você vai fazer uma regrinha de 3. O que você já sabe? Você já sabe que 180 graus equivale a π radiano. Então, 1 rad não é π, é 1 rad. 1 rad vai equivaler a quantos graus? X. Mas lembrando daquela figurinha nossa que eu falei quando eu defini radianos. Quando esse comprimento aqui for R e aqui é R, então esse ângulo alfa vai medir 1 radiano, porque esse comprimento é igual ao raio, né? Então, alfa aqui vai medir 1 rad. Então, 1 radiano é mais ou menos esse comprimento daqui. Então, não é tão pequeno o ângulo, nem é tão grande. Comparando ele com graus, o que é que nós vamos ter? Fazendo a regrinha de 3 aqui, né? Se você diminuir esse ângulo em radianos, aqui também vai diminuir. Então, é diretamente proporcional. Então, o que é que nós temos? Que 180 sobre x é igual a π sobre 1. Então, vai ficar π vezes x, fazendo meio pelos extremos, é igual a 180. Quem é x? 180 dividido por π. Substituindo π por 3,14, nós vamos ter que x vai ser aproximadamente 57,32. Ou seja, x é igual a aproximadamente 57 graus. Então, transformando isso aqui em graus, vai dar aproximadamente 57 graus. Agora, fazendo o contrário, converter para radianos. A gente estava em radianos, foi para graus, agora de graus para radianos. A gente vai fazer uma continha simples aqui, usando essas relações aqui. Então, o que a gente vai fazer? 180 graus equivale a π radianos. 60 graus equivale a quanto? A x. Se você notar, 180 e 60, comparando os dois, essa aqui, 60 é a terça parte de 80. Então, o x vai ser a terça parte de π. Mas caso você não perceba isso, né, nem sempre vai dar um número exato também, o que você pode fazer? A regra de 3 é diretamente proporcional. Então, você já pode fazer logo direto. 180x é igual a 60 vezes π. Ou seja, x é igual a 60 vezes π sobre 180. X vai ser igual, simplifica aqui, cancela o zero, simplifica por 6, vai ficar π sobre 3 radianos. Pronto, então essa aqui foi a nossa letra A. Né? Para fazer a letra B, observe que a gente multiplicou por π e dividiu por 180. Sempre na regra de 3 vai acontecer isso. Então, fazendo a letra B de forma mais rápida ainda. O que a gente pode fazer? 270, você multiplica por π, né? E divide por 180. Né? Não precisa nem colocar esse símbolo aqui do grau. Então, o que vai acontecer? Você vai cancelar o zero, vai simplificar por 9. Então, vai ficar 3π sobre 2 rad. Pronto, bem rápido. Professor, poderia fazer pela regra de 3? Poderia, sem problema nenhum. Né? O 45, o que, você vai fazer? Multiplica por π, divide por 180. Aí dá para simplificar logo por 45, direto. Aí fica. Se você não identificasse isso, simplificar por 45, você simplificaria por 9, depois por 5, que vai dar o mesmo resultado. π sobre 4 rad. Tá? Pronto, beleza? Até o próximo vídeo.